Gente, eu queria muito compartilhar algo com vocês. Eu queria falar também para vocês que a Bíblia é incrível, gente. Se você puder, leia a palavra do Senhor, leia a Bíblia, porque ela traz tantas coisas, tantas informações. O nosso Deus, Ele é perfeito, Ele se revela a nós através da Bíblia, através da palavra do Senhor. E a palavra que eu queria compartilhar com vocês é sobre a nova aliança. Eu nasci na igreja, tenho uma caminhada bastante já com o Senhor, com a palavra de Deus, um envolvimento com o Senhor. E essa palavra nova aliança sempre foi algo assim que talvez fosse compreendida de uma forma e essa forma fosse sempre para mim. E me deixava com algumas dúvidas, porque um pouco do entendimento era como se Jesus viesse e fizesse uma nova aliança, mudando a lei do Senhor. E ao mesmo tempo eu sempre ouvia dizer que não, que a lei de Deus, que a mesma, como ele também diz lá no Sermão do Monte, eu não vim para mudar a lei, mas vim para cumprir. E então eu não tinha uma compreensão assim profunda, assim, que fosse o Espírito Santo testificando em mim mesma. Mas essa semana passada, eu estudando a palavra do Senhor, especificamente o livro de Hebreus, que quando vocês puderem ler o livro de Hebreus, ele traz essa clareza, né, do que é a nova aliança, principalmente na Bíblia a Mensagem, que é uma Bíblia que traz uma linguagem de hoje, então é de fácil compreensão para quem for ler também. Então, como eu vou passar para vocês então essa revelação, né? Isso que Jesus Cristo testificou em meu coração e que o livro de Hebreus explica, né? Deus fez uma aliança com o homem, com o seu povo, elegendo no meio dos homens um sacerdote, um sumo sacerdote. Então ele elegia aquele homem, aquele sacerdote, e ele estipulou que animais fossem sacrificados, né, derramado aquele sangue para expiação dos pecados. Então essa é a velha aliança. Existia o templo, as pessoas vinham com seus sacrifícios como um animal que deveria ser puro, um animal bom, e entregava ali para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, então, antes dele entrar no Santo dos Santos para oferecer aquele sacrifício do povo para Deus, primeiro ele tinha que se purificar, porque ele era um ser humano, era um homem, né, escolhido no meio do povo, então ele também tinha os seus pecados. Então ele antes oferecia um animal também para a purificação dos seus pecados, para o perdão dos pecados dele. Só então ele entrava no santuário e oferecia o sacrifício do povo, né, para a expiação dos pecados das pessoas. Isso era a velha aliança. Mas Deus tinha um plano, que era entregar o seu Filho Jesus como um sacrifício, e essa torna-se a nova aliança, né? Deus envia Jesus, e Jesus agora ele é o sacrifício, ele é o Cordeiro perfeito, e ele se entrega em morte. E Jesus então se entrega para morrer em morte de cruz. E agora ali em Hebreus está dizendo que Jesus é o sumo sacerdote, é o sacerdote, agora não mais um sacerdote que tem pecados, mas é um sacerdote, um sumo sacerdote perfeito, né? Jesus, ele não teve pecado, ele era Deus e se fez homem e se entrega ali um sacrifício perfeito, e que agora não é mais anualmente e nem precisaria que ele sacrificasse algo para perdão dos pecados dele, porque ele não tinha pecado, né? Ele é santo, ele é perfeito. E também o seu sacrifício na cruz foi de uma vez por todas, serviu de uma vez por todas para perdão dos nossos pecados. Agora o povo que vinha anualmente trazer para o sacerdote o sacrifício, anualmente,
Agora, com Jesus Cristo, com o sacrifício de Jesus, de uma vez por toda resolveu o problema do pecado, né? Da separação de Deus com a humanidade, com o homem. Jesus, ele nos reconcilia com Deus de uma vez por todas. E isso é muito rico, é muito precioso entender que o sacrifício de Jesus não perdoou aquele ou outro pecado meu. Ele perdoou todos os meus pecados. Para sempre eu estou perdoada. Para sempre eu fui reconciliada com Jesus, com Deus Pai, né? Então essa é a nova aliança que Deus faz conosco. Isso é a nova aliança. E agora também algo precioso que Deus diz que Ele não escreveria mais a sua palavra, os seus mandamentos em tábuas, em papéis, mas Ele escreveria no nosso coração, no coração dos seus filhos. Ele escreveria a palavra dele. Isso mostra que não houve uma mudança da palavra dele. A palavra dele é eterna. A lei dele sempre vai ter vigor, nunca vai deixar de vigorar, né? Nunca vai deixar de ser válida. Até mesmo porque é através desta lei que a gente vê que nós vemos que somos pecadores, que nós enxergamos e entendemos o que é certo e o que é errado. A diferença é que antes nós não poderíamos cumpri-la, não conseguíamos cumprir, porque tínhamos esta dívida, né? Nós estávamos no pecado por causa do pecado de Adão e Eva. Nós nascemos em pecado, né? Estamos nesta condição de pecadores. E por esta condição nós não conseguíamos cumprir, viver de acordo com a palavra de Deus. Porém, quando Jesus ele leva sobre si, na cruz do Calvário, ele leva sobre ele as nossas transgressões, os nossos pecados, né? Ele nos sara. Em Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, todo o castigo ele levou sobre si e agora nos traz a libertação, quebra as algemas do pecado que nos aprisionávamos. E tudo isso nós tomamos posse pela graça, né? A graça é um favor imerecido. Não foi por merecimento, não foi por nada que nós fizemos ou venhamos fazer, mas pela a graça, somente a graça do Senhor, esse favor imerecido. Ele entrega o seu filho faz o sacrifício, ele faz essa aliança conosco, essa nova aliança. E agora, através da graça, nós somos livres, somos salvos e podemos agora viver observando a palavra do Senhor. Conseguimos com o Espírito Santo, que também é um presente, né, o Consolador. O Senhor no Novo Testamento, quando a gente lê, a gente vê que depois que ele se ressuscitou, ele se apresenta aos seus discípulos, passa mais instruções, dá mais ensinamentos, prova, né, a sua ressurreição, e ele diz que ele subirá aos céus para ficar com o Pai e enviará o Consolador. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando aceitamos tudo que é dele, tudo, não só algumas coisas, mas nós aceitamos tudo, desde lá o início, a criação e tudo como foi vindo acontecendo até o seu sacrifício, de quem ele é, aonde ele está e o que ele fará. Quando nós aceitamos tudo que a palavra de Deus nos traz, então nós aceitamos o seu Espírito, nós recebemos essa marca, esse presente que é o Espírito Santo em nós. E isso também é muito precioso, porque se entendermos o que é o Espírito Santo, nós entendemos que não é qualquer espírito, né? Não é qualquer coisa, é o Espírito de Deus vivendo em nós, né? Não é qualquer coisa, é a própria presença de Deus agora habitando em nós. E quando nos aceitamos, trazemos isso não só aqui no entendimento, né? No campo do entendimento da mente, mas trazemos para a alma, para o coração. Inclusive, quando a gente lê os Salmos, a gente vê ali Davi falando sobre a palavra de Deus, mencionando isso, para que nós trouxéssemos a palavra de Deus para a alma, para o coração.
Ele diz assim, né? A tua palavra escondi, guardada em meu coração. O coração é o campo do sentimento, né? Da alma. Então, a palavra de Deus, ela deve estar aqui, no nosso coração, no nosso sentimento. Tem que envolver amor pela palavra, amor por Deus, amor por todas as coisas do Senhor. Então, é muito mais fácil a gente praticar aquilo que a gente acredita. Em tudo na nossa vida é assim. Mas, trazendo novamente para a nova aliança, foi isso que foi testificado no meu coração, assim, abriu o entendimento, muitos conhecimentos que eu já tinha, mas não estava se encaixando com clareza. Ou seja, se alguém me perguntasse, assim, eu não tinha resposta para dar, assim, com clareza. E agora eu tenho, eu entendi perfeitamente do que é essa nova aliança, o que se trata. É algo simples, não é complicado de entender, mas o mundo complica às vezes, as pessoas, as religiões às vezes complicam tanto, e é algo muito simples. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele é um Deus que quer se relacionar conosco. Quando Jesus, ele entrega o seu Espírito na cruz e ele morre, e é interessante que até isso ele domina o momento que ele vai fazer isso, né? Enquanto os outros presos na cruz tinham que ser quebradas suas pernas, tinham que ter alguém induzindo que eles morressem mais rápido, Jesus não esperou chegar esse momento. Ele, como foi dito na profecia, que nenhum osso seria quebrado, realmente ele decide a hora, ele se entrega o seu Espírito. E nessa hora a Bíblia fala que o véu do templo se abre, se rasga, porque nada mais nos separa do Pai. Estamos ligados novamente ao Pai, reconciliados com o Pai, e temos agora uma esperança da promessa da segunda volta de Cristo. Ele voltará, eu creio muito nisso, eu espero muito isso, e eu quero muito, muito mesmo subir aos céus, passar 1000 anos com o Senhor. Eu quero encontrar Abraão, eu quero encontrar Enoque, conhecer Enoque, que foi um homem que andou com Deus, e Deus se agradou tanto dele que Enoque não passou pela morte. Deus simplesmente levou ele para si. E eu quero encontrar com Esté, eu quero encontrar com todos esses heróis da Bíblia, eu quero encontrar com familiares meus que morreram em Cristo. Glória a Deus por isso. E eu quero encontrar com você. Se entregue ao Senhor Jesus. Se entregue ao Senhor Jesus. Creia nele. Experimente. Talvez você passou a sua vida inteira ouvindo religiões e até criou um obstáculo, uma barreira. E dê uma chance para o Senhor. Abra o seu coração, experimente disso, experimente desta verdade, porque realmente é algo que não vemos, mas é algo que sentimos. Eu nunca o vi, eu nunca o toquei, mas eu sinto, eu tenho experiências com Deus na minha vida, e fora tudo isso, a inteligência que Deus nos dá, o entendimento de quando estudamos a palavra de Deus e quando vimos a Bíblia tão completa e tão verdadeira e tão se encaixando com a história da humanidade. Então, obrigado por ter me escutado até aqui. Creia no Senhor,